Bom dia, meus irmãos. Mais uma manhã com Deus aqui no canal Alex Denner. E hoje nós vamos falar sobre o crescimento espiritual. É um processo contínuo na vida de todo cristão verdadeiro. E a palavra de Deus nos diz assim, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para Ele seja toda a glória, para todo sempre. Queridos, o crescimento espiritual deve ser um exercício e um processo contínuo em nossas vidas, porque é o processo de nos tornar cada vez mais parecido com Cristo e de se tornar mais próximos de Deus. A Bíblia é a fonte de sabedoria para o nosso crescimento, e esse crescimento espiritual só virá através da palavra de Deus. E nela nós encontramos muitos princípios, direções e ensinamentos preciosíssimos que nos ajudarão nesse processo. Bom, o primeiro passo para o crescimento espiritual, meus irmãos, é ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. A Bíblia diz em João, capítulo 15, verso 5, Eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Veja a clareza do texto, meus amigos. Isso significa que nós precisamos nos conectar com Jesus para que possamos crescer em nossa vida espiritual. Não há crescimento espiritual sem nós termos comunhão, contato, conexão com Deus através da sua palavra. E a Bíblia diz também em Efésios, capítulo 4, verso 15, ela nos ensina que precisamos crescer no amor de Deus e no conhecimento de Deus. Diz a Bíblia Sagrada, Efésios 4,15, mas seguindo a verdade e em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ou seja, meus irmãos, significa que nós precisamos crescer em nosso amor por Deus, a Deus em primeiro lugar, depois o nosso próximo. Já é a lei falando ao nosso coração, os dois maiores mandamentos da palavra de Deus. Amará o Senhor teu Deus de todo o coração e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, esse conhecimento só vem e esse crescimento espiritual só virá através dos ensinos da palavra de Deus. O crescimento espiritual também envolve muitas mudanças em nossas vidas. Paulo disse isso em Romanos capítulo 12, verso 2. Ele nos instrui a não nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Ou seja, significa que nós precisamos estar dispostos a mudar atitudes comportamentais em nosso dia a dia, mudar muitas vezes nossa rotina, mudar muitas vezes a nossa maneira de lidar com as situações, para que nós venhamos ter experiência e ganhar conhecimento, nos tornando assim mais parecidos com Cristo. Outro aspecto muito importante do crescimento espiritual é a oração. Ou seja, Paulo diz para a igreja de Colosso, no capítulo 4, verso 2, somos instruídos a orar perseverantemente. Ou seja, perseverem na oração, estejam sempre alertas na oração, sempre agradecendo a Deus. Além de tudo isso, meus irmãos, Paulo também fala em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 16 a 17, a gente lê lá que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino e para a repreensão, também para a correção e para a instrução da justiça. Isso significa que a leitura da palavra de Deus é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Não se esquecendo da oração. Paulo também diz para os nossos irmãos da igreja tessalônica, orai sem cessar, em 1 Tessalonicenses 5,17. O crescimento espiritual também envolve servir ao próximo, irmãos. Sim, em Filipenses, no capítulo 2, versos 3 a 4, Paulo disse aos irmãos de Filipos, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros a superioridade a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do próximo. Servir aos outros é uma maneira de imitar a humildade de Cristo e de compartilhar o amor de Deus com aqueles ao nosso redor. Isso é crescimento espiritual também. Finalmente, meus amigos, o crescimento espiritual
será um processo que dura a vida toda. Sim, exatamente, dia após dia. A Bíblia diz em Lucas 9:23, se aquele que quiser vir após mim, quer vir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o crescimento espiritual será um processo que durará a vida toda. A Paulo também diz em Filipenses, capítulo 3, verso 12 a 14, ele escreve assim, não que eu seja obtido tudo isso, ou eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois isso também é para mim alcançar Cristo Jesus. Irmãos, não pense que eu mesmo já não tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O alvo é Cristo. E para ter Cristo é necessário nós crescermos em graça e em conhecimento, como nós vimos acima em 2 Pedro 3,18. Cresça na graça, meu irmão. Busque a Deus em oração. Busque conhecimento da Escritura. Medite dia e noite, para assim você crescer cada dia mais, parecendo-se com Cristo. E com certeza você será plenamente abençoado. Deus abençoe.